Olá, boa noite a todos. Aqui quem vos fala é o narrador clássico. E nesse vídeo vou contar para vocês a história de Robert Johnson, o homem que supostamente teria vendido sua alma ao diabo em troca de fama, poder e talento na música. Pois é, essa história é bem famosa no meio sobrenatural. Muita gente me pediu para trazer ela aqui no canal e para o deleite de vocês aqui está. Mas antes de eu começar a contar essa história, já vou pedindo para você se inscrever no canal se não é inscrito, tá? Deixa o seu like, compartilha, dá o hype aí no vídeo, que tudo isso ajuda o canal a crescer e ajuda também a manter os vídeos aqui, a frequência de vídeos também nesse canal. Se quiser vir de membro também, tem vídeos que já estão sendo feitos só para membros, né? Como benefício, coloca o seu nome aqui nos créditos, enfim, toda essa regalia aí. Agora, sem enrolação, sem propagandas e jabás, vamos para o vídeo. Nem todo talento nasce da inspiração. Alguns são forjados no inferno. O blues, pessoal, nasceu do sofrimento, do açoite, da saudade e da alma negra vendida em troca de poder. Essa é a história de Robert Johnson, um nome que ecoa no delta do Mississippi, como um sussurro do propósito do próprio diabo. Pois é. Robert Leroy Johnson nasceu em 1911, no vilarejo de Heisenhurst, acho que é assim que se fala, no Mississippi. Filho ilegítimo, criado entre plantações e igrejas batistas, ele cresceu num mundo dividido entre o sagrado e o profano. Na sua infância, não era diferente de outros garotos de Delta, mas havia um brilho estranho nos seus olhos. Um silêncio que incomodava os adultos, um olhar que via longe demais, coisas que não deveria ver. Robert, então, ele se apaixonou pelo blues logo cedo. Ouviu o Son House tocar numa taverna e aquilo o marcou como ferro em brasa. Mas havia apenas um pequeno problema. Robert era péssimo, pois era desafinado, não conseguia fazer um slide corretamente. Para quem não sabe, slide é um efeito, né, que os músicos fazem, tanto pode ser feito na guitarra quanto no violão, tá? Só a título de curiosidade. Ele era zombado, diziam que ele, aquele garoto, nunca ia tocar nada de verdade. Então, um belo dia, ele desapareceu completamente. As pessoas não têm ideia do paradeiro dele, para onde é que ele foi, simplesmente evaporou. Ninguém o viu por meses. Um ano inteiro se passou, até que, como num conto de terror, ele voltou. E as pessoas tomaram um susto, né? O pessoal ficou assim, pô, como é que pode? O cara sumiu, do nada apareceu. E um diálogo aconteceu, abre aspas. Ah, não, garoto. Já veio desafinar de novo? E o Robert falou, só me dê 5 minutos. Ele voltou, mais ou menos aí no ano de 1930, entrou no bar e foi tocar. Ele pegou o violão e o diabo tocou junto com ele. O que aconteceu naquele ano perdido? Como alguém volta possuído de talento, precisão e assombro daquela forma? O pessoal se perguntava, né? Foi aí então que nasceu a lenda. Um cruzamento à meia-noite. Um homem negro alto, vestido todo de preto, um violão afinado pelas mãos do inferno. Depois disso, Robert gravou músicas em sanatórios, porões, hotéis baratos, mas suas letras escondiam segredos, pequenas frases. Os trechos de suas músicas sempre têm mensagens subliminares, né, que falam diretamente sobre seres espirituais e também sobre demônios. Estaria então ele confessando através do blues o que fez? Pois é. A questão do pacto em si, tá? No cruzamento que foi o que ficou conhecido pelas pessoas. Há um lugar, pessoal, onde 4 estradas se encontram, tá? Um ponto esquecido no mapa, mas é eterno nas lendas. Dizem que à meia-noite, né, nesse horário, os ventos mudam ali e alguém fica te esperando. Ele saiu sem dizer para onde ia.
Alguns disseram que viram uma mulher em sonhos, outros que ouviu uma voz sussurrando no quarto, dizendo o seguinte: venha, traga o violão, venha ao cruzamento. Ele então o encontrou, um homem alto, elegante, chapéu largo, pele escura como carvão queimado, olhos de fogo, e ele falou muito baixo perto dele, mas sua voz fazia o chão vibrar. Então, e disse nessa entidade para o Robert, ele falou o seguinte: veio aprender a tocar, rapaz? Robert então respondeu: quero ser o melhor, quero ser lembrado. E aquela entidade respondeu: vai ser, mas tudo tem um preço. Aquela entidade também falou: agora você sabe, e um dia eu volto para te cobrar. Quando voltou, ninguém reconheceu mais aquele garoto. Ele tocava como se os dedos fossem serpentes. Sabia cada nota, cada lamento, cada grito das cordas. Era o blues encarnado ali, mas também era um feitiço. No caso, o pessoal daquela casa, Sunhouse, falou o seguinte, né? Ele diz assim, abre aspas: não era natural, nunca vi coisa igual. Ele voltou muito diferente. Olhava para você e parecia que via a sua morte. E outro personagem, né, outra pessoa, né, da loja que foi entrevistado, disse o seguinte, que era um lojista, ele disse o seguinte, abre aspas: ele entrou aqui uma vez, disse que o violão dele queimava à noite, que não conseguia deixá-lo longe, como se fosse parte dele agora, né, como se fosse uma parte do corpo dele. Bom, a fama então chegou, mas junto com ela, os sinais. Robert não conseguia dormir, evitava espelhos, dizia que via olhos nas poças d'água, começou a beber demais, fugir, ficar dias trancado num quarto escuro com seu violão. Cada música dele era uma pista, uma espécie de confissão, um pedido de socorro disfarçado de lamento. E várias músicas, né, inclusive uma música chamada Man of the Devil, né, que significaria numa tradução porca, né, o demônio está atrás de mim. Ele diz, essa canção não era apenas arte, era um pacto, musicado, né? E era ele dizendo ao mundo que o diabo estava ali batendo na sua porta para cobrar a dívida, para cobrar ali o que eles tinham combinado, mais ou menos isso. Robert então começou a falar sobre um cachorro, uma espécie de cão negro, tá? Imenso, que ficava seguindo ele, que aparecia nos seus sonhos e depois no seu quarto. Inclusive, essa representação foi mostrada na série Supernatural, Sobrenatural aqui no Brasil. Se eu não me engano, acho que foi na segunda para a terceira temporada, onde aparece lá os Cães do Inferno, e eles contam justamente sobre essa história aí do Robert Johnson. É bem interessante, né? Quem é fã de Sobrenatural já deve ter pegado a referência aí na hora que viu ali. Em algumas noites, né, ele dormia em cemitérios, tá? Outras dizia que não havia mais lugar seguro para ele. Jurava que atrás de cada porta trancada, o inferno estava de olho nele, estava espiando. Em seus últimos shows, Robert quase não estava mais falando, tá? Ele só tocava. Seu olhar fixo, distante. Às vezes chorava enquanto tocava, às vezes estava sorrindo, como se estivesse vendo algo que ninguém mais via, apenas ele. Bom, tem pessoas que testemunharam isso e falam, né? Uma senhora inclusive diz: eu vi aquele homem uma vez, no cruzamento, no caso na encruzilhada. Ele olhava para o nada e um cachorro negro, como a noite, estava do lado dele. Quando me aproximei, os dois sumiram. Pois é. Bom, o preço que ele tinha acordado com aquela entidade estava sendo cobrado, a dívida prestes a vencer. E Robert sabia, o diabo é um bom afinador, mas cobra cada nota com os juros da eternidade. Pois é. Bom, e como é que foi então a questão da morte dele? Existem muitas controvérsias sobre isso. Quanto mais ele brilhava na música, mais densa se tornava a sombra ao redor dele. Robert Johnson parecia não dormir mais. Ele evitava plateias grandes, dizia que alguém o esperava em cada canto escuro. E então algo mudou.
Sua música ficou mais lenta, mais triste. Seus amigos diziam que ele falava com o nada, que conversava com as sombras praticamente. Era agosto de 1938. Robert estava se apresentando no bar chamado Dairy Forks, em Wynnewood, Mississippi. Ele bebeu algo e logo passou mal, né? Dizem que ele foi envenenado. Outros que viu algo atrás da plateia e caiu sem motivo. Uma das testemunhas disse o seguinte: ele gritou uma vez, depois caiu no chão e começou a se contorcer, como se estivesse tentando escapar de alguma coisa que ninguém estava vendo. Bom, Robert Johnson morreu aos 27 anos, sem atestado médico, sem exame de sangue, sem túmulo certo. 3 locais disputam sua sepultura até os dias de hoje, como se nem a morte soubesse onde encontrá-lo. Ele gravou ao todo 29 músicas, tá? Mas essas canções ecoaram. Dele nasceram o blues moderno, o rock e os pesadelos de quem escuta além das notas. Após sua morte, estranhas histórias começaram a surgir, tá? Pessoas diziam vê-lo na encruzilhada. Uma mulher jurou que ele bateu na porta dela pedindo abrigo com os olhos vazios. E essa mulher fala o seguinte: era ele, igual mesmo depois de 40 anos morto. Ela disse. Ele, no caso, ela falou que ele pediu para ela. Ele falou: me deixe tocar uma única vez, e depois sumiu. Depois da morte do Robert Johnson, né, começou a história do Clube dos 27. O Robert Johnson foi o primeiro, foi o precursor de um padrão muito estranho. Músicos que morreram aos 27 anos. Aí depois dele veio Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Kurt Cobain e Amy Winehouse, tá? Todos morreram com essa mesma idade. Todos eles prodígios, fenômenos assim, sucesso absoluto, extremamente talentosos. Todos almas inquietas e todos tragados muito cedo. Aí começou essa lenda também. Bom, e se a história não terminou, você que está assistindo esse vídeo? E se naquele mesmo cruzamento outros vieram depois, com fome de fama, com sede de aplausos e com a alma para ofertar para o capiroto? Pois é. O violão, o silêncio, o homem de preto e a alma, deixada na curva da estrada. O pacto não é assinado com tinta, mas e sim com desejo. E o desejo é a escrita do diabo. Bom, um homem diz o seguinte: eu fui ao cruzamento só para ver, só para testemunhar, mas eu ouvi ele tocando. Não era rádio, era ele, era o Robert tocando. Crows Heart Blues, sozinho no escuro. Eu juro por Deus, diz o homem. Bom, pessoal, Robert Johnson tocou o inferno nas cordas de um violão, abriu portas que nunca foram fechadas. Hoje sua música ainda vive, mas a que custo? Bom, é um preço muito alto a se pagar. Para vocês terem uma ideia, no ano de 1974, numa loja de penhores em Clarksdale, Mississippi, um diário foi encontrado escondido atrás de uma parede falsa, né? Não tinha nome, apenas data e palavras rabiscadas ali, como se escritas por alguém estivesse delirando. Alguns trechos diziam o seguinte: não consigo mais fechar os olhos, o homem de preto vem toda terça, o cão me seguiu até a casa de Lucy, toquei 3 vezes e vi o fogo abrir o céu. Bom, entre os rolos de fita deixados na sala de gravação do Hotel Gunter, foi descoberta uma faixa nunca lançada por ele, sem título, apenas uma melodia dissonante e uma voz que não é humana. Então, o pessoal dizia isso, né? E nessa gravação eu dizia o seguinte: eu sou o sangue do som, eu toco através dos dedos, eu espero no fim da estrada. No ano de 1993, uma equipe de TV tentou refazer a rota que Robert Johnson fez, né, para reconstituir seus passos. Mas ao chegar no cruzamento de Clarksdale, o cameraman sumiu por 2 horas. O equipamento gravou sozinho. Umas bizarrices aí, né? Bom, mesmo 90 anos depois dessa história, há músicos que temem repetir as músicas do Robert Johnson, tá? Outros que tocam escondido em rituais sozinho à meia-noite.
O nome Johnson aparece em outros contextos, né? Nas práticas de voodoo, em lojas de feitiçaria no sul, nas igrejas que misturam gospel com rituais africanos, enfim. Ele está sempre em alguma rodinha dessa daí. Mas e você, acredita em pactos? Então venha conhecer o músico que tocou com o próprio diabo. Se você chegou até aqui, é porque sobreviveu ao pacto. Mas cuidado, a estrada ainda está aberta. Inscreva-se aqui no canal, ative as notificações e conte aí nos comentários. Você tocaria no cruzamento? E lembre-se, a melhor forma de se proteger do capiroto é se inscrevendo aqui no canal, pessoal. Essa foi a história do Robert Johnson. Se vocês querem que eu traga mais casos assim, né, mais lendas urbanas, mais histórias, deixem nas sugestões, estou lendo tudo, tá? Lembrando que tá tendo vídeo aqui no canal praticamente todo dia, de segunda a sábado. Tem vídeo lá no TikTok, também tô postando no Spotify, enfim, o narrador tá praticamente em todo canto. Vou nessa, vou deixando vocês por aqui, fiquem todos na paz e até breve, meus pequenos.